E estamos de volta, seu Cidade Notícias, são exatamente 13 horas e 7 minutos e deu tempo de trazer, e aí a gente tem a alegria de não só receber doutor Quirino aqui conosco, que vai tirar esse doutor, agora vai voltar a ser meu amigo Quirino, como também Edu, que é um pernambucano que está lá radicado em Brasília, ele que é diretor de articulação e projetos estratégicos lá da Secretaria Nacional de Atenção e Prevenção às Drogas, que também está em Natal por conta desse evento que vocês acabam de sair. Aí ele topou, está aqui na mesa também, vai contribuir nesse bate-papo. Começar por você, Quirino, dizer que ontem meu desejo era ligar o microfone para aquele papo maravilhoso que a gente teve embaixo daquela árvore, lá no bar do Naldo, a gente poder repercutir isso para nossa comunidade. E aí deu certo. Você acaba de vir desse evento junto com o Edu. O que é que você está fazendo aqui em Natal? Veio para quê? Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Sêmio, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui com a sua audiência. E dessa vez, presencialmente, né? Que bom ter vocês aqui. Tive a oportunidade de estar com você aqui, mas isso a distância. 2 ou 3 semanas, exatamente. Né? Hoje nós tivemos um evento importante aqui em Natal. Foi a organização do Fórum Permanente de Mobilização contra as Drogas. Lá no governo federal nós temos realizado esse evento buscando capilarizar, levar para a ponta as ações que nós temos realizado no nível federal. Ações essas de prevenção às drogas, recuperação de pessoas com dependência química e também enfrentamento ao narcotráfico. Então foi um momento importante. Nesse evento participaram autoridades locais, representantes de municípios, representante do governo do estado do Rio Grande do Norte. Polícia Militar estava lá. Estava lá, e entidades que trabalham tanto na prevenção às drogas quanto na recuperação de pessoas com dependência química, com a ideia de nós colocarmos nesse cenário de enfrentamento às drogas todas essas forças vivas da sociedade. É isso que nós temos buscado realizar no governo federal, é por isso que estamos aqui hoje em Natal. Edu, são algumas frentes que vocês precisam abraçar, porque não é só a de mandar prender lá o bandido. Vocês principalmente, porque é o Ministério da Cidadania. Explica um pouquinho o trabalho que vocês fazem no governo federal. Então, boa tarde ao pessoal da 94 FM, né? Não só abraçar, mas também criar as frentes municipais. Por quê? O governo federal, ele tem feito sua parte. O governo federal está batendo recorde de apreensão, batendo recorde de acolhimento. Você que está escutando agora a rádio, você sabia que o governo federal, hoje você pode pedir uma vaga para ser acolhido numa comunidade terapêutica, você que quer sair das drogas. É necessário que isso chegue, por isso a gente agradece muito a abertura de vocês aqui, o espaço na rádio, para que as pessoas que estão escutando, que alguém está com problema de dependência química, você que está escutando a rádio e está com problema de dependência química, quer se livrar disso, o governo federal hoje oferta 11 mil vagas, né, gratuitas nas comunidades terapêuticas. São quase 500 comunidades terapêuticas, né, e Quirino vai falar um pouquinho mais para frente, porque tem novidade aí, né? Então a gente também precisa fazer com que isso chegue nos estados, que isso chegue no município, porque o governo federal, ele está fazendo a parte dele, né? É necessário por isso que a gente veio para cá com o fórum, para dizer que tem alguém que está se importando, tem um grupo aqui que está se importando com isso, para aportar a qualidade no tratamento, reconhecer as comunidades terapêuticas e assim, não é uma ideia de alguém que vai lá. Eu me recuperei em comunidade terapêutica há 23 anos atrás, me recuperei na Fazenda da Esperança e há 23 anos a gente está nessa luta para resgatar pessoas. Então, esse governo agora, ele está fazendo o que ninguém fez, né? A gente passou de 2 mil vagas para 11 mil vagas, vamos chegar a 15 mil vagas e a nossa meta até o início do ano que vem é 25 mil vagas ofertadas gratuitamente. Mas nós temos hoje, em média, né, de 4 a 5 milhões de usuários de drogas. E assim, a gente sabe que Natal tem Cracolândia, mas que no interior, naquela cidadezinha pequena, a droga chega. Então tá na hora do pessoal virar a chave como o governo federal virou. Tá na hora dos governos municipais e os governos estaduais abraçarem essa política de drogas. Por isso que a gente tá aqui, por isso que a gente quer dizer também, qualquer município, qualquer prefeito, qualquer vereador, até mesmo, que eu sei que não vai querer, né, a governadora, mas quem quiser procurar a gente para libertar o Rio Grande do Norte das drogas, procura a secretaria, que a gente vai estar sempre à disposição para combater as drogas, nunca liberar. Olha, e isso aí, meu caro, não é
Edu falando, não, é que infelizmente a gente não tem uma repercussão nos governos de esquerda como um todo, e em particular aqui no Rio Grande do Norte, de apoio a políticas de combate às drogas. E, infelizmente eles trabalham ao contrário, querendo liberalizar, como diz o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fico muito triste quando um jovem de 15 ou 16 anos, ele é abordado pela polícia porque roubou um celular. E muitas vezes esse roubo de celular é para poder manter um vício, né? E ele diz isso daí esquecendo que a vítima, que muitas vezes é com a arma em punho, a vítima está traumatizada pelo resto da vida porque teve aquele celular furtado. Mas eu queria, trazendo nesse bate-papo, queria explorar mais você. Queria que você dissesse ao leigo o que é comunidade terapêutica. Então, comunidade terapêutica é aquela casa de recuperação, né? Que muitas vezes é mantida pela igreja, né? Vale lembrar que a comunidade terapêutica para o governo federal, ela passa por um processo de avaliação, documentação, para não sair abrindo qualquer sítio, qualquer terreiro e jogando gente, tá? Então a comunidade terapêutica, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 5 que nós colocamos recursos, e agora vamos passar para mais 7 que vai fazer uma quantidade de 12. E é diferente. Clínica de comunidade terapêutica, tá? Comunidade terapêutica é um serviço voluntário. Você vai para lá porque você quer. Não é uma, embora também, não é uma intervenção, embora que já existe lei também hoje que regulamenta, né? Tanto é que ele vai poder falar sobre isso aí, talvez seja até melhor falar, porque o único centro de referência da América Latina é o Hospital Severino Lopes, né? Que também pode fazer a intervenção, né? Aí o Quirino pode explicar. Eu quero que você explore isso, porque não só porque a gente está com os 2 Cláudios aqui, mas porque principalmente é mais do que justo que a gente enalteça isso aqui no ar. Mas eu queria fazer um relato. Ontem a gente batemos um papo maravilhoso. Estou fazendo propaganda do restaurante lá do menino, porque merece. Mas depois que saiu de lá, a gente tava correndo para ir para missa, e eu tive que andar com o cachorrinho. Minha mulher virou e disse: eu tenho que andar com o cachorrinho. Aí eu fui para a praça perto lá de casa e conheci o novo amigo, meu vizinho, Dr. Isaac. Ele é médico lá da Liga. E ele falando, Sêmio, eu sou de uma pequena cidade no interior aqui do meu estado, onde eu cresci chupando din-din até 10, 11 horas da noite. Ou seja, era as portas abertas, não tinha violência, não tinha nada. E hoje a droga tá dentro da minha cidade. Eu vou hoje, quando dá 8 horas da noite, a gente se tranca dentro das casas porque faz medo. Então, é uma dor que a gente sente, Quirino, na realidade do dia a dia nosso. Então, eu queria que, escutando a tua opinião em relação a isso, trouxesse a importância de a gente ter hoje ao Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes como essa referência no Brasil. Nós temos buscado organizar, com a nova Política Nacional sobre Drogas, Sêmio, uma rede de atenção às pessoas que apresentam dependência química. E nesse contexto, então, nós temos buscado criar serviços, ampliar essa rede essencial, desde serviços que ofertam cuidado que nós chamamos de base comunitária, ou seja, desde lá do posto de saúde, a pessoa que apresenta um quadro de dependência química mais leve pode procurar atenção, até passando por centros mais especializados ainda de tratamento de base comunitária, onde o indivíduo não precisa ser internado. Entretanto, em quadros mais graves, a internação se apresenta como uma necessidade, né, do indivíduo. Tanto a internação em comunidade terapêutica, como já foi aqui falado, como também em hospitais. Em casos mais graves do indivíduo que apresenta muitas vezes, além do quadro de dependência química, um outro transtorno mental e muitas vezes ocasionado, desencadeado pelo uso de drogas, esse indivíduo vai precisar de uma internação hospitalar. E os hospitais precisam fazer parte dessa rede essencial. E por conta de concepções ideológicas, concepções equivocadas na organização dessa rede essencial, infelizmente, no passado, esses serviços hospitalares começaram a ser colocados de lado. E nós, agora, com a nova Política Nacional sobre Drogas, nós resgatamos esse serviço. E aqui em Natal nós temos um importante hospital, que é o Hospital Psiquiátrico Professor Severino Lopes. Eu tive a oportunidade de visitar em outras ocasiões que estive aqui esse serviço, e hoje o governo federal reconhece esse hospital como um hospital de referência no tratamento de pessoas que apresentam dependência química. E vale dizer que nós temos buscado reconhecer, fazer um trabalho conjunto com esse serviço, não só
na área do atendimento às pessoas com dependência química. Mas esse serviço tem nos ajudado em trabalho em parceria, na capacitação de profissionais que trabalham na área, na realização de pesquisa. Então, nós sempre temos buscado trazer para esse cenário esses vários atores para que a gente possa ofertar o tratamento de qualidade e o tratamento integral, ou seja, o tratamento que se adeque à real necessidade do indivíduo. Então, é muito importante que o indivíduo que apresenta um quadro clínico de mais fácil controle, de mais fácil abordagem, possa receber esse tratamento em serviços ambulatoriais, em centros que ficam na comunidade. Entretanto, em quadros mais graves, a internação precisa ser ofertada. Internações que podem acontecer de maneira voluntária nas consultas terapêuticas ou muitas vezes em quadros mais graves que por vezes são acompanhados de outros transtornos mentais, a internação em hospital é necessária. E como o Edu disse, nós hoje no Brasil temos a nova Política Nacional sobre Drogas, mas temos também a nova Lei de Drogas. A nova Lei de Drogas coloca pela primeira vez, nós temos uma lei federal, uma lei de drogas federal, que coloca a possibilidade da internação involuntária para dependentes químicos. Porque muitas vezes a pessoa com dependência química apresenta um quadro clínico grave que coloca em risco a sua condição e muitas vezes coloca em risco a condição de uma outra pessoa. Na maioria das vezes, pessoas do seu convívio próprio. E nessa situação, então, quadro clínico grave, a pessoa não tem mais condições de tomar decisões de maneira autônoma. Se coloca em risco e coloca em risco outras pessoas, aí cabe a internação involuntária. E, na verdade, é importante a gente aproveitar esse momento, porque longe disso ser considerada uma violação de direitos, como algumas pessoas costumam pregoar, isso, na verdade, garante direito das pessoas. Só uma informação aqui que eu acho que é bastante interessante para a gente perceber que havia um descompasso entre a política pública e a real necessidade das pessoas, o real entendimento das pessoas sobre como deveria ser o cuidado. Quando a nova Política Nacional sobre Drogas foi publicada, e depois foi publicada a nova Lei de Drogas, a Folha de São Paulo, o Datafolha, fez uma pesquisa populacional aqui no país e identificou que 83% das pessoas no Brasil são favoráveis à internação involuntária para pessoas com dependência química, 83%. Entretanto, quando o entrevistador explicava para o entrevistado quais eram as condições que a lei colocava para a realização da internação involuntária, ou seja, não era para qualquer pessoa, mas eram quadros graves, pessoas que perdiam a capacidade de tomar decisões autônomas, que se colocavam em risco ou colocavam em risco outras pessoas, o nível de aceitação pulou para mais de 90%. Ou seja, eu desconheço políticas públicas que têm esse nível de aceitação. E o grande problema é que pessoas que ocupavam o poder em outros momentos históricos... Ele é educado, na época do PT, eu posso dizer. Colocavam várias barreiras para isso, entendeu? Dizendo que internação involuntária era uma situação que colocava em risco os direitos das pessoas. Houve um verdadeiro desmanche da política pública ligada na verdade, o camarada que está na rua por conta de um quadro psiquiátrico grave, por conta de dependência química grave, vivendo a sua própria sorte, vivendo ao léu, como se aquele indivíduo não estivesse numa situação de violação de direito. Aquela pessoa que hoje a gente passa na rua e vê maltrapilha, descalça, falando sozinha, claramente apresentando uma doença mental, aquela pessoa está sendo submetida a uma violação de direitos. Sem dúvida. E não quando essa pessoa é resgatada e enviada, por exemplo, para um hospital para receber o tratamento apropriado, para se recuperar e ter o direito à saúde, ter direito a ter uma vida cidadã, uma vida digna. Então, só para a gente esclarecer essas questões. Edu, você que também, você viu o Edu falando, Edu teve uma experiência como radialista aí. Edu, é um desafio para um radialista ter um quirino que fala bem, que fala, eloquentemente, e ter que chamar um intervalo comercial, né? Mas eu tenho dois maravilhosos entrevistadores também, então eu queria pedir, Giovanni, você pode ceder sua vez para a Laide fazer a pergunta. Laide, solta uma pergunta agora e ele responde na volta. Eu imagino que tem, além de todas essas problemáticas que já existem com as drogas, existe um preconceito muito grande com o drogado, né? Digamos assim, com a pessoa que está lá na vulnerabilidade. Eu queria saber, aqui no estado do Rio Grande do Norte, se o senhor sabe o que é que tem sido feito, porque eu desconheço o que tem sido feito de política pública aqui no estado e se hoje só tem esse trabalho que o governo federal tem feito.
Mas não vai ser agora a resposta não. Rápido, intervalo, voltamos já. Estamos apresentando Cidade Notícias. Vai demitir ou contratar? Fique atento aos exames ocupacionais dos funcionários. As multas por atraso ou não realização de exames e programas de saúde do trabalho podem pesar no seu bolso. Mas fique tranquilo, a Solute Medicina do Trabalho pode ajudar na regularização da sua empresa. Com soluções que cabem no seu orçamento, a Solute oferece todos os exames exigidos pelo seu PCMSO, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Ligue agora para o telefone 2030-0704 ou fale no WhatsApp 981460704. Solute, sua empresa em boas mãos. Na Aerotour, você escolhe como garantir a sua próxima viagem. 100% online, de forma rápida e segura, mas sem deixar de contar com a segurança da agência, que é líder de mercado no Nordeste. Ou em nossa loja física, contando com uma estrutura completa, com conforto, segurança e excelente atendimento do início ao fim da sua experiência. Em sua próxima viagem, a lazer ou a trabalho, não arrisque. Vá de Aerotour. Aerotour, Rua Apodi 583 Tirol. Telefone 3220-2999 ou acesse www.aerotour.com.br. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte apresenta a plataforma digital Mais RN, um hub de informações sobre economia e negócios. O Mais RN monitora dados estratégicos de áreas como petróleo, gás, energias renováveis e pesca para atender as demandas dos setores empresarial, público e da indústria. É uma bússola digital para orientar negócios e investimentos. Acesse maisrn.fierne.org.br e conheça o Mais RN. Fierne, pelo futuro da indústria. Se tem construção, compre na que faz o galpão. Se tem construção, compre na que faz o galpão. Se tem projeto, quem faz é o arquiteto. Se tem um bom pedreiro, o trabalho vai ligeiro. Se tem construção, compre na que faz o galpão. Compre Mac, ligue 3643-7063. Estamos apresentando Cidade Notícias. E estamos de volta à Sociedade Notícias, são exatamente 12 horas e 6 minutos, é 13h25, gente, mas vai estourar um pouquinho o programa, vai estourar um pouquinho. Vai estourar um pouquinho, já, quando o papo tá bom. O bom é que é o seguinte, a diretora dessa rádio, minha esposa, ontem também tava nesse bate-papo, adorou o bate-papo, eu já avisei ela que ia estourar um bocadinho hoje, mas não como sexta-feira, tá, Jaque? Jaque, começa você aí com o testemunhal, por favor. Como sexta-feira, não pode não, sexta-feira foi... Enquanto você vai se organizando, você me tem um recadinho da Solute, a Solute para o nosso amigo empreendedor que possui uma pequena, média ou grande empresa que contrata via CLT, não pode descuidar dos exames ocupacionais de seus colaboradores. A Solute Medicina do Trabalho, ela é uma clínica especializada em saúde ocupacional e oferece todos os programas exigidos pelo PCMSO. Gente, a Solute oferece também atendimento em company, ou seja, ela vai até sua empresa realizar os exames para você ganhar tempo, e tudo isso com profissionais qualificados, equipamentos modernos e o preço que cabe no seu orçamento. Para mais informações, você pode ligar agora no telefone 2030-0704 ou também no WhatsApp, que é o 981460704. É isso aí, eu tenho um recadinho aqui da Aerotour. Seja qual o seu destino, passagem aérea, hospedagem, seguro viagem, roteiro e assessoria completa, eu não arrisco, resolvo tudo com a Aerotour. Com mais de 50 anos no mercado, a Aerotour une tradição e modernidade. Quando eu preciso comprar uma passagem aérea e estou sem tempo, compro rápido e fácil na Aerotournet. Hospedagem e pacote completo também encontro por lá com ótimos preços. Só acessar aerotour.com.br. Já para aquela viagem que é a realização de um sonho, eu não dispenso uma ida até a agência, que fica ali na Rua Apodi 583 no Tirol, porque afinal planejar a viagem também é uma delícia. E lá eu encontro conforto, segurança e excelente atendimento. Saio de lá com passagem aérea, hospedagem, seguro, passeios, sugestões de restaurantes, roteiro do dia a dia e todas as informações que eu preciso saber antes de embarcar.
E olha só, não é só viagem a lazer não, viu? Lá na Aerotour também resolvo todos os detalhes das minhas viagens a trabalho. E é claro que eu já estou planejando a próxima viagem, né? Olha, fazer um registro muito positivo, de uma pandemia que se alastra aí nos últimos 18, 20 meses. Eu sei que o final de semana, a quantidade de número de óbitos, o número avisado, anunciado é menor. Mas faz muito tempo que o Brasil não tem, infelizmente, mas é um número a se observar de maneira positiva, 92 óbitos em 24 horas. Fazia muito tempo que a gente não caía para menos de 2 dígitos, de 3 dígitos. A gente está com 2 dígitos. Esse país que já teve a marca de, num único dia, termos 3.000 pessoas, 3.650 pessoas falecidas pela Covid-19. Então, nas últimas 24 horas, números do portal do Ministério da Saúde, 92 pessoas perderam a vida. Está caindo e isso tem diretamente a ver com a prevenção, gente. Vamos se cuidar. Alaide, você deixou uma pergunta. Deixei sim. Eu, pelo menos, desconheço o que é que tem sido feito. Desconheço. Gostaria de saber melhor o que é que o governo estadual tem feito para o combate às drogas, na verdade, do acolhimento desses viciados, digamos assim, né? Que chegam realmente debilitados, onde as mães devem procurar para poder levar o atendimento, em que nível tem que levar, é no começo, é no meio, é no fim, é quando pede ajuda, em que lugar tem que levar e o que é que o governo federal tem feito aqui no Rio Grande do Norte também para poder auxiliar esse problema que a gente tem tão sério. Alaide, nós do governo federal temos buscado trabalhar em parceria com os gestores locais, tanto dos municípios como dos estados. Nós criamos, por exemplo, um fórum de diagnóstico situacional local, organização de ações conjuntas, monitoramento dessas ações, que é chamado de Comissão Intergestores Bipartite, que reúne o gestor federal, no caso do governo lá em Brasília, e os gestores locais dos estados. E nós temos buscado, então, organizar as nossas ações conjuntas. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós temos tido uma preocupação grande, em especial por conta do pequeno número de leitos ofertado para internação de pessoas que apresentam quadros clínicos agudos. Inclusive, recentemente, o Conselho Regional de Medicina aqui do estado entrou com uma ação contra o governo do estado para fazer com que houvesse ampliação de leitos. E nós, o governo federal, temos colocado à disposição a possibilidade, inclusive, de financiamento de abertura de novos leitos. Porque é muito importante que nós tenhamos, eu já disse aqui anteriormente, uma rede de atenção ampla e diversificada para cuidar da pessoa com dependência química. Por que isso? Porque o indivíduo, novamente, que apresenta um quadro clínico mais grave, ele vai precisar de um tratamento num regime protegido, num hospital, numa comunidade terapêutica. Um indivíduo que apresenta um quadro clínico mais leve, de fácil manejo, ele pode receber o tratamento de base comunitária lá no posto de saúde, onde ele vai receber um tratamento médico, psicológico, ou num ambulatório de saúde mental. Entretanto, nós não podemos olhar com preconceito para serviços que ofertam cuidado para as pessoas. E isso, infelizmente, vem acontecendo e ainda existe um resquício disso aqui no Rio Grande do Norte. Então, nós temos buscado ofertar a possibilidade de que os estados ampliem seus serviços, isso, todos os tipos de serviço. Entretanto, serviços de internação, infelizmente, ainda a rede assistencial aqui do Rio Grande do Norte é deficitária. E teve uma outra situação que nos preocupou também lá no governo federal, foi a situação do Hospital João Machado, que antes tinha um pronto-socorro na área de saúde mental e que abriga também o cuidado de pessoas com dependência química, e esse serviço que tinha porta aberta, então, teve a sua porta fechada, e hoje é um serviço que atende de maneira referenciada, ou seja, as pessoas precisam buscar tratamento em outros lugares para depois serem encaminhados para esse serviço, o que na verdade coloca uma barreira para o acesso das pessoas, em especial aquela pessoa que está numa situação mais grave, que precisa de um tratamento imediato, né? Que precisa de um pronto atendimento. Então, o fechamento da porta
do João Machado coloca as pessoas numa situação de risco, porque elas começam a ter dificuldade para acessar o serviço especializado em dependência química e também na área de saúde mental como um todo. E na nova Política Nacional sobre Drogas, e em 2017 nós tivemos a publicação da nova Política Nacional de Saúde Mental, essas duas políticas colocam a necessidade, novamente insisto aqui, nós temos uma rede ampla, diversificada de cuidados. E o cuidado para o paciente que apresenta um quadro clínico grave, agudizado e que precisa de um pronto atendimento, esse serviço precisa estar à mão das pessoas. E a gente não tem aqui. Então, o que acabou acontecendo foi isso, que o João Machado teve a sua porta fechada e hoje, para que o indivíduo que apresenta um quadro clínico agudizado seja atendido lá, ele precisa passar por um outro serviço, a UPA, uma UPA, por exemplo, antes de ser encaminhado para lá. E isso dificulta o acesso das pessoas a um serviço especializado. O que nós preconizamos, que preconiza a nova política de drogas e de saúde mental também, é que o acesso ao serviço seja facilitado. Por quê? Porque qualquer tipo de obstáculo de acesso que se coloque, isso dificulta o acesso das pessoas. E estava falando como é que se deve, né, enfim, proceder no indivíduo que apresenta um quadro de uso de drogas. Sempre buscar o cuidado especializado, né, em qualquer momento do quadro clínico. Mesmo a pessoa que está iniciando um quadro problemático de uso de drogas, começa a fazer um uso que começa a colocar em risco o indivíduo, começa a colocar em risco outras pessoas. Quando essa situação começa a ficar um pouco mais grave, o cuidado precisa ser buscado. Existem vários trabalhos científicos mostrando que quanto mais cedo se dá a procura por cuidado, melhores são os resultados do tratamento. Isso não é só no quadro de dependência química, qualquer quadro clínico, qualquer doença. Então, quanto antes se procura ajuda, melhor. E, infelizmente, quando a gente coloca dificuldade de acesso às pessoas aos serviços, infelizmente a gente vai procrastinando isso, a gente vai jogando isso mais para frente, os quadros clínicos das pessoas vão se agravando e muitas vezes quando você chega com cuidado, muitas vezes a situação está muito difícil. Então, a ideia, novamente, em política pública, é que você facilite o acesso e é muito importante também que as pessoas entendam que é muito importante buscar cuidado o quanto antes em relação ao uso de droga, para que a gente possa abordar essa situação logo no começo, para que a gente possa ter bons resultados ao longo do tratamento. Giovanni, você uma referência aqui, doutor Quirino falou que foi o caso que aconteceu em relação ao aquele senhor que estava infartando, chegou no Valfredo Gugel, mandaram ele para a UPA e ele faleceu, né? A gente está falando de um caso que aconteceu infelizmente no final de semana anterior. Não tem a ver com drogas, mas tem a ver com atendimento. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? A notícia já espalhou no Brasil. Pois é, esse caso já espalhou no Brasil. Eu posso só falar uma questão que eu acho que é importante. Quando a gente pensa num quadro de saúde, num quadro clínico qualquer, então um indivíduo que infartou, teve um acidente vascular cerebral, teve um quadro abdominal, enfim, quando teve um outro quadro clínico, a gente sempre associa um quadro de agudização, né, clínica, com um desfecho como esse, por exemplo, como morte. E muitas vezes a gente não associa a doença mental, né, com esse tipo de desfecho. Entretanto, o indivíduo que apresenta agudização do seu quadro clínico, um quadro psiquiátrico, ele pode se colocar em risco, por exemplo, vindo a falecer por suicídio. A gente vinha tendo, Sêmio, é importante a gente falar isso, nos últimos mais de 20 anos, aumento constante nas taxas de suicídio no Brasil. E muito disso por conta de falta de tratamento apropriado às pessoas. Existem trabalhos científicos, por exemplo, mostrando que quanto mais você facilita o acesso às pessoas a leitos, né, de internação em hospitais psiquiátricos, como o Severino Lopes aqui em Natal, que você consegue tratar o indivíduo quando ele está numa situação de grande risco, a gente consegue reduzir as taxas de suicídio. Por quê? Porque o indivíduo está em risco de suicídio, você consegue colocá-lo num ambiente protegido, fazer o tratamento apropriado, e esse indivíduo, conforme ele melhora, aquelas ideações suicidas, aquelas ideias de acabar com a própria vida, aquilo vai embora e o indivíduo segue a vida normal. Se ele não recebe esse tratamento num ambiente protegido, que vai protegê-lo dele mesmo naquele momento, esse indivíduo aumenta a chance de morrer por suicídio. Tem vários estudos científicos mostrando uma relação direta
vai caindo a oferta de leitos psiquiátricos para as pessoas e aumenta o número de suicídios. E uma outra coisa também que é importante, que o indivíduo não coloca só em risco a sua integridade, mas pode colocar em risco a integridade de outras pessoas. Às vezes dentro da própria casa. Um indivíduo com quadro psicótico, por exemplo, agudizado, que tem um delírio, por exemplo, ou seja, ele tem um pensamento persecutório em relação a uma pessoa, ele pode atentar contra aquela pessoa por conta desse quadro clínico. Então, quando você não oferta a possibilidade adequada de tratamento, você está assim colocando em risco a vida do indivíduo. Muitas vezes a gente pensa em transtorno mental, a gente não faz essa conexão, mas sim, você pode colocar em risco a vida dele e o risco da vida de pessoas que vivem com ele. Doutor Quirino, hoje a droga, hoje não, né? Sempre foi um problema social, ela gera vários efeitos colaterais. Eu espero que não aconteça, mas uma possível liberação de uso recreativo de maconha, por exemplo. O senhor roubou minha pergunta, maravilhosa, vai lá, porque o tempo tá estourado. Quais são os efeitos colaterais que isso pode gerar contra as políticas públicas de prevenção e combate às drogas e também do tratamento? Como é que isso seria péssimo para a sociedade? Então deixa eu dar uma pitadinha aí, porque eu já sei a resposta, mas eu quero que ele fale aqui no ar. Como é que tá essa questão lá em Brasília? Tem muita pressão para liberar as drogas? Então vamos lá, Giovanni e Símio. A principal estratégia para a prevenção de determinado tipo de uso de droga é você dificultar o acesso da pessoa à droga. Quando você libera a droga, quando você descriminaliza ou legaliza a droga, ou seja, quando você reduz o controle do Estado sobre a droga, você obviamente aumenta a possibilidade de acesso às pessoas à substância. Com isso, aumenta o uso. Tem trabalhos científicos realizados em estados americanos que legalizaram a maconha recentemente, mostrando que houve um aumento do uso dessa substância. Uma outra questão importante é que as pessoas adoecem pelo uso. Isso, uma outra questão também importante é que aumenta quadros de dependência química, não só do uso. Então, uma outra situação que vale a pena falar aqui, que há um aumento também do narcotráfico, diferente do que muitos grupos costumam advogar por aí, que não, seria interessante eventualmente liberar a droga, porque isso seria quase que uma pancada mortal no narcotráfico. Não é isso que tem se observado em países que legalizam a droga. Por quê? Porque se aumenta o consumo, aumenta a quantidade de pessoas usando, e o que acaba acontecendo é que é mais fácil você continuar obtendo droga no mercado paralelo, no narcotráfico, do que no mercado legalizado. Por quê? Porque lá no narcotráfico, o narcotraficante é mais barato, paga imposto. O narcotraficante, primeiro, ele não quer saber se você é maior ou menor de idade, se você tem residência fixa ou não, se você trabalha ou não, ou seja, qualquer um pode continuar comprando de maneira facilitada. O mercado paralelo continua sendo muito mais barato você comprar no narcotráfico. Por quê? Porque não incide imposto. Então, as pessoas começam a comprar cada vez mais o narcotráfico, se aumenta o poder do narcotráfico e com isso aumenta a violência. Se a gente pegar o Uruguai, que é um país vizinho nosso que legalizou a maconha, só no 2018, primeiro semestre, aumento de 66% nas taxas de homicídio, além de outros crimes, crime contra o patrimônio, como roubo, furto. E uma outra coisa que tem acontecido no Uruguai nesses últimos anos, não só em 2018, mas você tem tido um aumento consistente nas taxas de homicídio, muito por conta da disputa territorial do narcotráfico. E com isso tem um aumento do encarceramento, que é uma outra falácia que costumam o tempo inteiro colocar para a sociedade, é que é importante legalizar a maconha, porque com isso vai diminuir o narcotráfico, vai diminuir a violência e com isso vai diminuir o encarceramento. Em 2016 foi publicado um estudo pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, mostrando que mais de 60% dos países, estados americanos, que flexibilizaram o controle sobre as drogas, tiveram aumento da população carcerária, né? Uma outra coisa que é importante também é que no Brasil já é péssimo. Assim, né? E a repercussão em outras áreas, Giovanni. Então, por exemplo, os estados americanos que liberaram a maconha, o Canadá, tem tido um aumento, por exemplo, de acidentes de trânsito. Por quê? Porque as pessoas fazem uso da droga, fica chapado, pegam o carro e se matam e matam outras pessoas. O deputado federal, essa semana que estava da Bahia, baseado lá no vídeo e isso daí é de uma irresponsabilidade. Ainda mais de uma pessoa
né, enfim, que tem um cargo público, uma pessoa que tem notoriedade na sociedade, ter uma atitude dessa é simplesmente deplorável. E tem outras situações. O Conselho de Ética não pode interferir, não? Já pode, deve. É para isso que existe. Eu posso falar, Simil, e tem uma outra questão também, que a gente sabe que a maconha é um fator de risco para uma série de transtornos mentais. Maconha é fator de risco para quadros psicóticos como esquizofrenia, para depressão, para ansiedade. Maconha é fator de risco para suicídio. Maconha leva a comprometimento cognitivo, redução da inteligência dos seus usuários. E essa é uma questão muito importante, porque Portugal, por exemplo, o país que legalizou a maconha também, o que acabou acontecendo foi um aumento, estudo publicado ano passado, uma das revistas científicas de maior impacto no mundo, aumento de 30 vezes o número de internações psiquiátricas em Portugal por quadros clínicos decorrentes do uso da maconha. Vale até dizer o nome da revista, né? Porque o pessoal gosta de pesquisar, né? Não, isso depois é só entrar no Google, se você colocar 30 vezes aumento de internação psiquiátrica em Portugal, maconha, você já vai pegar... Pode falar o nome da revista, pode falar. Não, mas enfim, porque qual é a questão? Porque é importante que as pessoas possam acessar, né, enfim, essas informações. Esses dados de aumento de trânsito, é só você dar um Google, você vai acessar tudo. Por quê? Porque é importante que as pessoas identifiquem o problema. Esse debate, se vai legalizar... Eu já dei o Google aqui. Se você vai legalizar ou não, isso é uma discussão que vai passar, enfim, pelo escrutínio. São campanhas, né? Está tendo aumento da pressão em Brasília para liberar a maconha? Não tenha dúvida. Agora, assim, é importante que a sociedade esteja munida de informações, porque para que não entre, né, num jogo de retórica e de informações falsas, para que a gente se posicione de uma maneira consciente nesse debate. E só para finalizar aqui, que a gente está falando, você, Giovanni, disse muito bem que a questão das drogas perpassam várias áreas da sociedade, inclusive a área de segurança pública, como a gente já falou dos dados, por exemplo, do Uruguai, e aqui no Brasil, que desde 2019 a gente tem adotado políticas mais duras no enfrentamento às drogas, as taxas de homicídio, de assassinato no Brasil têm diminuído. Perfeito. Ou seja, em 2017 o Brasil fechou com mais de 65 mil homicídios, mais de 65 mil assassinatos no Brasil em 2017, e nós, em 2019, com a nova política de droga, nós reduzimos naquele ano 20% as taxas de homicídio no Brasil. Nós fechamos com quase 40 mil homicídios, e esse ano, só no primeiro semestre, nós tivemos a redução de cerca de 10% nos homicídios do Brasil. Tudo isso para mostrar que, para a gente enfrentar o cenário das drogas, isso não passa pela sua liberação, mas por políticas mais duras. Austeras. E em relação à questão, só para finalizar aqui, em relação à questão da pressão para a legalização da maconha no país, a gente tem várias frentes buscando a legalização da maconha, em especial no Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional nós temos basicamente uma convergência de posicionamentos pró-legalização da maconha. Primeiro, de partidos de esquerda que tem historicamente uma bandeira política na legalização da maconha, e mais recentemente nós temos tido também um lobby muito grande de empresas que querem explorar o mercado da maconha no Brasil. Gente que quer ganhar dinheiro no Brasil às custas da venda de maconha. Vale lembrar que já foi barrado 3 vezes, né? Exatamente. Agora. 3 vezes de destruir a nossa sociedade. Olha, o governo Bolsonaro está muito atento a isso, trabalhando fortemente, inclusive no Congresso, e tem 2 guerreiros lá em Brasília para ajudar ele nessa batalha. Um é do Cabral, Eduardo Cabral, ele que é diretor de articulações e projetos estratégicos, e o secretário nacional, o chefe dele, que está também batendo papo conosco aqui, que é um cara que vocês escutam, meu caro ouvinte, há algumas semanas eu estava aqui no ar falando de que esse trabalho começa um pouquinho antes de Bolsonaro, ainda no governo Temer, na gestão do ministro Ricardo Barros, lá na saúde, que fez um trabalho magnífico de buscar reconstruir o que foi destruído nos governos do PT em relação à saúde mental. Eu estou falando de doutor Quirino Cordeiro Júnior, ele que é médico psiquiatra e hoje secretário de Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania. Posso encerrar, Laíde? Você tem que ir embora, Maria. Quirino, obrigado, Quirino.
Eu que agradeço pela oportunidade. É muito Vai importante virar colunista daqui. nós levarmos essas informações para as pessoas, porque as pessoas precisam entender exatamente tudo isso que se passa, para que elas possam se posicionar nesse debate e entenderem que a legalização das drogas, da maconha, não é o caminho a ser seguido. Por aí. Edu, eu vou me despedir de você dizendo o que a gente cochichava na hora do intervalo. É dizer você, meu caro ouvinte, tá aí no interior do Rio Grande do Norte, ou mesmo aqui na capital. Tá em Garanhuns também. Opa, lá em Garanhuns, a família tá escutando lá em Garanhuns. Olha, você que tá aí nos escutando, cola no secretário municipal de saúde, cola lá no prefeito e diz, olha, eu escutei uma entrevista do secretário nacional, do povo lá da secretaria, dizendo que o senhor se ligar para Brasília, vem apoio aqui para o nosso município. Então essa é a mensagem. Não pode, é essa a mensagem, Edu? Você que quer mudar o Brasil de verdade, né? Não deixar do jeito que estava, não. Procura a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção no Ministério da Cidadania. Nós estamos lá abertos para receber vocês, para construir frente parlamentar, frente municipal de cuidados e prevenção às drogas. Queremos debater com você no município, né? Queremos seu apoio nas comunidades terapêuticas. Enfim, a gente quer um Brasil sem drogas, um RN sem drogas. E eu vou dizer aqui, não será no governo Bolsonaro que as drogas serão liberadas no Brasil. Quem tem esse plano, quem está querendo flexibilizar, não vai acontecer. No governo Bolsonaro não será liberada droga no Brasil, e enquanto eu, Quirino, nossa secretaria, o ministro João Roma, estiver à frente dessa política de drogas, nós vamos lutar por isso todos os dias, porque tem muita mãe chorando, tem muito pai que está esperando seu filho voltar, porque perdeu ele para droga, porque qualquer traficante está aí para dizer que ama seu filho dando droga, mas vai escravizar ele para sempre. Então, como ex-dependente químico, como alguém que está junto com o Quirino à frente de uma política de drogas, nós queremos garantir a você, não será no governo Bolsonaro que as drogas serão liberadas no Brasil. Esse telefone 61-2031-6894 é lá da secretaria? Não, na casa dele. Quem quiser. Quem quiser, veja. Mas quem quiser. Anota aí, já o que e-mail muita bem gente fácil. no carro. O e-mail é fácil? O e-mail é bem fácil. Agenda.senapred, demudo. Agenda.senapred@cidadania.gov.br. E no site do Ministério da Cidadania, você acha lá a secretaria, tá? Geralmente eu não dou o número pessoal, não, né? No ar é bronca. Mas assim, mas aí para você, agenda.senapred, somos a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas. Marcou, é só ligar que a gente tá lá para no carro, não deu para anotar? Entra no YouTube, tá tudo salvo lá. Giovana, obrigado. Obrigado a vocês. Alaide, beijo, obrigado, mais uma segunda-feira. Obrigada, até a próxima. Valeu. Lá à noite estou lá na 97 FM, viu? 97 FM, a partir das 18 horas. E o programa de hoje, tenho certeza, corroborado por todos vocês, em homenagem ao líder maior hoje da Severino Lopes. Quem é ele? Cláudio Lopes. Tem o Cláudio Lopes e o Cláudio Lopes Júnior, mas hoje é em homenagem. Cláudio Lopes, dedicado ao programa de hoje. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o programa Cidade Notícias, com Sêmio Timene. Oferecimento Solute, garantindo a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores. Fierne, pelo futuro da indústria. Aerotour, sua melhor viagem está aqui. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo.